A partir de agora, programa espírita Caminho de Luz. Vocês ouviram a vinheta aí agora. Se não ouviram, vão ouvir agora de novo, ó. A partir de agora, programa espírita Caminho de Luz. Saiu tudo. Deu certo, então? Deu certo. Vamos, ó, a gente vai perguntando pro pessoal aí, tá? Já tá ao vivo, tá? Já tá tudo rodando. Aí, ó. Já tem uma pessoa ao vivo. Pessoa vem chegando. Ai, ai. Que correria gostosinha. Tá chovendo lá fora? Está chovendo em poucos lugares. Vamos lá. Ele não vai entrar? Não? Espera lá fora. Eu vi que ele saiu correndo. Ele tava envergonhado. Depois eu explico por aqui. Nosso amigo é testemunha de Jeová, quer dizer, era. Agora não é mais porque eu tô desvirtuando. A gente gosta de desvirtuar mesmo. Oi, gente! Boa noite! Messias aqui. Boa noite, todo mundo aí, ó, do Facebook. A gente tá começando, nós estamos fazendo tudo ao vivo, né? Making off, making... testes de microfone, quem fica, quem vai. Pessoal, microfone, hoje temos um novo teste para fazer. Vão comentando aí como é que tá o som, se melhorou do que já vinha, Esse se tá todo mundo ouvindo. R$10. Sim, eu ia falar que custou R$1.500, Deva. Eu ia falar assim, ó, a gente comprou um equipamento de R$1.500, o Deva já nos entrega aqui que foi 10. Mas o melhor é que assim, ó... Isso mesmo. Em todas as sextas-feiras, a gente fica batendo no botão. Eu cheguei aqui, liguei, tá funcionando de todo mundo, tá tudo certinho. Tudo conspirando a favor. Eu trouxe essa energia, né? Essa positividade, né? Que elas fiquem aqui. Arrasou. Claudinha, muito obrigada. você também, ela chegou, viu? Porque tem um bolo aqui hoje. Não fala em bolo que o Edberto fica com ciúme. O Edberto é ciúme. O Edberto, ele mas fica é com de uma ciúme. carência. Eu não tive tempo de acompanhar os mimimis do Facebook, mas eu quero que você seja muito feliz, Edberto. Um beijo, Edberto. A gente Nosso te ama amado, também. querido. Claro. Edberto Van Anken. É isso aí. Até o nome importante. Ele é melindroso A demais. gente perde, né? Nossa, Souza Soares, imagina, né? Muito bem, galera. Estamos aqui com o nosso amigo Edevanir, de Paraíso. Conseguimos. Ei, Depois de 8 meses. Eu consegui. Não tem vinheta de palminha, mas de palma. Eba! Ele mesmo, gente. Que Seja bom. muito bem-vindo, viu, Deva? Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Eu que fico lisonjeado, emocionado, lisonjeado, porque é assim, um dos pontos mais importantes da minha vida é quando eu estou divulgando, sabe? Então é motivo de emoção. Fazer o quê? Eu sou assim mesmo. Então Que não bom. posso ser feliz assim. É isso aí. Muito bom. Você contagia, gente, com essa emoção. É bom demais. Legal. Boa noite, Pretinho. Nem cumprimentei Boa você noite, direito. Ju. Você tá bom? Tudo Tô, certo. graças a Deus. Ah, então tá bom. A Cláudia, né, tá aqui hoje com a Cláudia. gente. Oi, galera. Cláudia Canelossi veio aqui nos prestigiar. Mentira, não, ela veio prestigiar o Edevanir hoje. Aí via Eles traziam reflexo, um bolo. prestigia todos, né? Assim. E essa é a Priscila. Bem-vinda. Boa noite. Oi, Pri. Priscila, se a Claudinha não viesse hoje, ela ia, sabe, ela ia receber alguma coisa, porque ontem eu implorei que ela viesse. Ela não então- tá aqui assim, não. Claudinha, vai e leva um bolo, Claudinha, aquele bolo. Eu vou, pronto. Então, sabe, pra não ficar muito feio pra ela e pra mim, não vai ter bolo. Poxa vida, cara. Agora vocês vão matar o Edberto do coração. Né? Ai. Oi, Edevanir. Boa noite, pessoal do Facebook, ao pessoal da Rádio Nova Era aqui de Ariranha. Ó, muito legal a presença do Edevanir, um grande contador de histórias. Já fui em várias palestras do Edevanir. Quando eu trabalhava na Hortência, lá no som também, Edevanir fazia muita gente chorar. Gostosinho. Até hoje. Nós vamos falar sobre a Bússola da Humanidade, do Livro dos Espíritos. Quem tiver pergunta aí pode mandar para a Priscila aqui no Facebook. E hoje, digita aí, eu quero Livro dos Espíritos.
Claro, não poderia ser uma outra obra pra gente sortear hoje, né? Porque toda sexta a gente faz o sorteio de um livro, né? Certo. E hoje tinha que ser o Livro dos Espíritos, né? Já que a gente vai falar sobre ele, é realmente presentear mesmo, né? A pessoa que ganhar vai estar levando um tesouro pra casa. E se já tem, né? Presentear uma outra pessoa que não tem ainda. Ganha a gente vai divulgando e aí. passe pra frente. E após o programa de hoje, encontraremos mais sentido ainda em divulgar essa obra. Realmente é um muito objetivo bom. nosso. É isso aí. Muito bom, então vamos fazer a nossa prece inicial para começar de forma mais elevada ainda. Muito Você? bem. A Cláudia quer fazer? Cláudia faz, então. Empurre o microfone. Muito bem, bora, Cláudia. A partir de agora, programa espírita Caminho de Luz. Misericórdia. Nossos corações estão alegres neste momento maravilhoso. A espiritualidade está vibrando perto de nós e em todos os lares que estão nos assistindo. Agradecemos ao Pai Maior pela oportunidade de mais uma vez estar com o nosso amigo, onde vai nos passar a mensagem para que consigamos, de uma maneira especial, entrar no caminho de Jesus. Agradecemos ao Pai infinitas bênçãos a todos que nos ouvem e a todos que estão aqui desencarnados. Muita paz e muita alegria para todos. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Bora lá. Bora lá? Ô, O pessoal que quiser ir comentando, fazer pergunta também sobre o Livro dos Espíritos, será uma conversa muito rica, tenho certeza absoluta, tanto pela obra como por quem vai estar nos presenteando aqui, né, com os conhecimentos sobre ele. E antes da gente começar, falando mesmo sobre o Livro dos Espíritos, eu queria te perguntar, Deva, por que você escolheu esse tema pra gente falar aqui hoje à noite? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, desejando a todos os que estarão conosco nesses breves momentos muita alegria e muito grato pela atenção e pelo convite. É um momento singular na nossa vida, porque nos faz feliz. E todos os momentos de alegria têm que ser compartilhados com quem a gente gosta. E aqui eu estou no meio de pessoas que eu curto, que eu gosto, que convivo e que respeito. E que, acima de tudo, com quem eu aprendo muito. Por que escolhi isso? Porque esse tema, o Livro dos Espíritos, nós, na nossa mocidade, estávamos atravessando dentro da nossa casa momentos muito difíceis de doença com a nossa mãe. E então nós queríamos um lenitivo, nós queríamos alguém que nos entregasse uma bússola. Você sabe o que é uma bússola? Quando você está perdido num caminho, no deserto, quando você está perdido na estrada da vida, e não é raro isso acontecer, a gente se perde mesmo. Você se perde porque perde alguém, você se perde porque não ganhou, porque não conquistou, porque, enfim. São vários os motivos que nos levam, nessa encarnação, na Terra, a ficar perdido. E todo navegante que precisa saber para onde vai, precisa de uma bússola. Quer dizer, ele precisa de um elemento, de um equipamento, de um instrumento. E essa bússola, às vezes, é aquele elemento, bússola, ou é uma pessoa. Porque tem pessoas que são bússolas na nossa vida, né? Ontem eu falava com uma amiga nossa, ela disse, ainda bem que eu encontrei o meu marido. Eles vivem há 53 anos juntos. Eu disse, nossa, mas por que você fala tanto? Porque ele é a bússola da minha vida. Quer dizer, uma pessoa que conduz a outra. A bússola é aquilo que mostra pra gente o norte, o caminho. Para onde eu vou? Para onde eu preciso ir? Para encontrar a estrada, a terra prometida. Para encontrar o meu lenitivo, a minha casa, meu lar, o lugar onde eu possa me aquietar. Onde eu possa recostar minha cabeça e dormir com tranquilidade. Então a bússola é esse norte. Por isso que o Livro dos Espíritos é para nós ainda, além do que Haroldo Dutra diz, né, que é essa bússola realmente, porque indica o caminho.
E na nossa fase, que há pouco me referi, nós precisávamos de uma bússola, ou seja, de um norte, de alguém que nos dissesse: vai por esse caminho que vai ter saída. Porque nós percorremos toda a medicina, buscamos os caminhos alternativos vários, com várias outras religiões, e buscamos a casa espírita. E ali, uma senhora que já não convive conosco fisicamente hoje, nos disse assim: olha, a princípio nós estamos sendo orientados pelo mundo espiritual de que na vossa casa você é o médium responsável para levar os conhecimentos e trazer a cura. Veja, eu pensei, meu Deus, mas que importante eu sou. Como a gente é importante onde a gente está, né? Em qualquer situação, tomando um sorvete, você chama atenção pelo jeito de ser, pela conversa que tem, pelo jeito de olhar. E nós somos essa bússola na vida das pessoas, né? Magnetizando, indicando caminhos. Por isso que a gente descobriu no Evangelho: eu vou, porque estava no fim dos dias já, e Jesus disse: mas eu vou conversar com meu Pai e vou dizer que um novo conselheiro vai estar entre vocês. Ai, uma bússola. Porque é isso. E então eu perguntei ao instrutor daquela casa, ela em Paraíso, né? Ó, que não tem lugar para a gente buscar a bússola, o caminho, né? Como que eu faço para poder irradiar esses fluidos magnéticos curativos dentro do meu lar? Disse então o orientador: comece estudando o Livro dos Espíritos. Isso já faz 36 anos. E eu disse: mas onde eu vou estudar o Livro dos Espíritos? Disse o orientador: aqui na casa nós estamos formando um grupo. Então eu quero render homenagens aqui nessa noite especialíssima a Dr. Júlio Fornazari, Jucemar Rosses Rios, Francisco do Espírito Santo Neto, o Ricardo Pinfield, o Rubens Silvestre, que foram as pessoas que reabriram as portas do Centro Espírita de Paraíso para implantar os estudos de O Livro dos Espíritos, e do qual nós tivemos a felicidade de ingressar. Como neófito mesmo, como aquele aluninho que com seus 20 anos sentava ali na primeira cadeira de palha do Centro Espírita Oliveira, e o seu Honório Miarque começou naqueles idos de março daquele ano a manusear os prolegômenos de O Livro dos Espíritos. E ao explicar os prolegômenos e o Consolador Prometido, ele falava sobre explicações do que é Deus. Não era quem é Deus, é que é Deus. E aqueles estudos naquelas tardes, naquelas noites de quarta-feira, foram me devolvendo uma estruturação moral. Ou seja, eu voltava para casa emocionado, como se fosse agora que eu estivesse começando, sabe? E chegava em casa e minha mãe na cama, porque ela tinha um problema de saúde, enfim, que era espiritual. Mãe, mas hoje nós estudamos o capítulo 1º de O Livro dos Espíritos. Mas o que foi estudado? Porque estudar é isso, é você aprender e passar. Imagina se você estudar o Livro dos Espíritos e não passar para ninguém. Não vale. É como se você tivesse um colar de diamantes guardado dentro do baú de um porta-joia da tua casa, e você fala: eu tenho medo de usar porque o ladrão vai me assaltar, né? E você, ninguém visse. E o colar de diamantes é uma coisa linda, né? E então eu precisava de falar aquilo para minha mãe. E nisso, a nossa mediunidade já estava sendo estabelecida através dos primeiros sintomas, nos primeiros contatos com essa obra que se chama Le Livre des Esprits, de 1857, né? Lá da França. E então, à medida que nós sentávamos no pé da cama com a nossa mãe e começávamos a falar do que a gente tinha aprendido no centro, que é um centro espírita? Que bússola é essa? Né?
Nosso pai chegava, nossas duas irmãs chegavam, a nossa avó de uma mediunidade em potencial se aproximava. Mas é isso que estuda no centro? Sim. Àquela medida que falávamos dos estudos, a concepção da doutrina espírita entrava no nosso lar junto com uma pleiade de benfeitores, de benfazejos do lado de lá, que se aproximavam do leito da nossa mãe, aplicando-lhe o passe fluidoterápico magnético. E nós já divisávamos dentro daquele quarto, que eu me lembro a casa, o endereço, na cidade de Paraíso, nós já começávamos a ter os primeiros contatos com a doutrina espírita e com o mundo invisível, através dos estudos dos prolegômenos do Livro dos Espíritos. E o que se firmava ali era a nossa fé, porque a doutrina espírita, ela desperta uma fé, mas uma fé nova, uma fé raciocinada, uma fé com base sólida, uma fé com certeza. Mas o que é a fé? É conhecimento, é segurança, é identidade, é bússola, é direcionamento, isso é fé. É certeza. E nós tínhamos essa certeza. Então, à medida que nós nos abríamos para receber esse compêndio de ensinamentos, a espiritualidade patrocinava a cura da nossa mãe. E semanas foram, e meses foram, e até hoje isso acontece no nosso lar. Aí, à medida que nós fomos verificando a pluralidade das existências, a comunicabilidade com os espíritos, ou mais do que isso, como funciona o mecanismo da perda dos entes queridos, como funciona sair do corpo, da carne e voltar em espírito para as plagas reais da vida, como os espíritos se comunicam do lado de lá. A força do pensamento. O que significa esse campo de energia que nos invade aqui? Os laços de simpatia, de afinidade, o que é a vibração, a metempsicose, né? As leis da criação, os reinos da criação. Tudo isso eram elementos que eram levados para os estudos na casa. Então ali se falava do reino mineral, do reino vegetal. Ali se falava de ectoplasma, porque à medida que você estuda o Livro dos Espíritos, você busca o subsidiário, que é o Livro dos Médiuns, que é um outro compêndio altamente elucidativo para quem deseja essa bússola, ter essa bússola na vida. Então, a partir de então, nós fomos nos assentando nesse propósito de que estudar o Livro dos Espíritos era a saída. E não deixamos até hoje, não abandonamos. Então, meus amigos que estão nos ouvindo, hoje vai ser sorteado aqui o Livro dos Espíritos, mas inobstante o sorteio, quem não tem, eu não desejo que chegue pelas portas que eu cheguei, evidentemente que não, mas eu desejo que chegue pelas portas do conhecimento, pela autolibertação, porque o Livro dos Espíritos é a verdade. É o Espírito da Verdade. E quando a gente fala o Espírito da Verdade, a gente quer dizer uma pleiade de trabalhadores que contribuíram do lado de lá para que aquelas perguntas dificílimas feitas do lado de cá por aquelas meninas, Julie Baudin, uma delas, com 14 anos, enviava para o lado de lá, e a espiritualidade que sentia o movimento de modificação social nos campos da França, através da Revolução Francesa, através do Arco do Triunfo, através do movimento da Revolução Industrial que acontecia, porque a França passava por uma eclosão naquela época. Então era notório, era perceptível que perguntas que acicatavam a alma humana fossem dirigidas, porque toda mudança ocasiona esse distúrbio social. Olha o Brasil. Épocas de mudança. E então os espíritos começaram a ditar através das cestinhas de bico,
por aquelas meninas, e quem quiser se informar com muita preciosidade sobre isso, busque o Livro dos Espíritos, busque o Livro dos Médiuns e o Evangelho, e ali vai ver como elas recebiam as respostas das perguntas que elas formulavam. E depois Kardec foi se interessando porque Kardec estudava magnetismo, estudava fluidoterapia, era um professor emérito, Hipólite. E então ele foi na mansão da Pleine-Maison, né, na França, e ali então ele viu que se tratava de uma coisa muito séria, como eu. Olha, isso é sério. Porque modificava o status quo da vida. Modificava todo o patrimônio moral que a sociedade tinha, porque respondia a questões que induziam a pessoa ao autoquestionamento, à reforma íntima, à remodelação de conceitos. Interessante. Trazendo isso para dentro da nossa casa, o ambiente da nossa casa foi se alterando sistematicamente. E depois de 2 anos, o diretor da casa, que nos recebeu, disse assim, ele se chamava Honório, a quem rendo uma homenagem, porque em espírito ele está sentadinho aqui com a gente, e eu rendo uma homenagem singular nessa tarde. Ele disse assim: Devanir, eu sinto que você já está preparado para estudar o Livro dos Médiuns, e mais do que isso, eu conversei hoje à noite com a espiritualidade, e eles me disseram que você já pode começar a dar as aulinhas de O Livro dos Médiuns. Não é o tema daqui, mas eu quero falar dele. Vontade. Aí eu trouxe o Livro dos Médiuns para minha cabeceira, porque ficava o Livro dos Espíritos e ali ficava o Livro dos Médiuns. Aí eu vi que o Livro dos Médiuns se inicia assim, estudando a fenomenologia. Trata dos métodos, dos sistemas e vai. Eu fui tomando gosto por aquilo. Falei, meu Deus. Sabe o escafandrista que vai para o fundo do rio e sobe feito minerador com a bateia cheia de ouro? Eu falei, eu sou esse minerador com uma bateia cheia de ouro. E não larguei dessa bateia, porque eu fui me entusiasmando com o que é o espiritismo. Aí mais lá na frente, você vai percebendo assim, eu estou um passo à frente, porque eu entendo a questão da perda, eu entendo a questão da riqueza, hoje eu entendo a questão da desigualdade social, hoje eu estou entendendo o porquê dos sonhos, do sono, a emancipação da alma, o desdobramento, a catalepsia, a letargia. Tudo está no Livro dos Espíritos. Reinterpretador, né? Reinterpretador da vida. E nossa casa com isso, Thaís, ela foi ganhando uma notoriedade vibracional incalculável. A gente flutuava dentro de casa. Nossa mãe Sara, ela não sarou. A mãe sarou. E eu acho que ela está ouvindo nós hoje, porque eu falei, mãe, sintoniza. Minha deusa, se você estiver ouvindo, porque você é a mulher mais feliz do mundo, né? Me escolheu para ser teu filho, então, né? E por via reflexo, eu me sinto mais feliz também por ter te escolhido como mãe. Porque é assim, o Livro dos Espíritos ensina a gente que os espíritos escolhem a morada que querem ter, a família que precisam ter, os laços de simpatia que precisam, os resgates, né? E nossa casa ganhou isso de modo que a doença até hoje não se instalou mais lá. Pensa nisso. Portanto, eu tenho essa bússola como um método curativo para as mazelas da atualidade. Paramos de reclamar. Ninguém reclama em casa. Os nossos assuntos em casa começaram a ser altruístas. Devanir, eu não entendi o que é isso. Os nossos assuntos começaram a ser positivos. Nós discutimos religiosidade com graça, com simpatia, porque quem tem a luz vive da luz e se ilumina, né? E nós instalamos, depois de 5 anos que conhecemos o Livro dos Espíritos, o Evangelho no lar. Então hoje na nossa casa ninguém come sem agradecer. Nós nos sentamos 12:30, que é o horário das refeições,
E ali, todos lá somos orientados a fazer a prece, que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, e depois no Evangelho, no finalzinho do Evangelho, né? Então, eu respondi, foi por isso que eu escolhi o tema. Todo mundo viajou com ele aqui. Bom, eu viajei com ele aqui. Eu tô impressionado que são 8h31 e a Thaís não falou ainda, né? Eu nunca tinha acontecido isso, dela A ficar... educação do paleta. Não, porque ela assim, ela é tanta. ela quase não fala, né? Não é isso não, Deus, eu tô ouvindo mesmo, bem atentamente. Nossa, aliás, eu quero te ouvir hoje, pelo amor de Deus. Não que eu não queira os outros, mas Master, você tá em maus lençóis. Eu não vou jamais, você tá me colocando em maus lençóis. Ó, deixa só, o Ditinho tá te mandando um abraço muito grande. Ah, mas é porque ele é bonito, ele é professor, ele é sabido. Então semelhante atrai semelhante. Ele né? tá em Caraguatatuba assistindo o programa. Opa! Ditinho! Querido professor! O Luiz Franzini, cozido. Olha, cozido. Beleza? Cozido, a mãe desencarnou não tem um mês. Tá em boas mãos, viu, amigão? Fica tranquilo. A Carol Vila, os sonhos são como... Isso aqui é uma pergunta ou é só pra... Os sonhos são como bússolas, indicando os caminhos e metas que queremos alcançar. São eles que nos impulsionam, nos fortalecem e nos permitem crescer. A Lilian Bernardes, nossa amigona, parabéns pela linda lembrança. Edevanir, ele tá começando e eu estou sem fôlego. Elza da Silva, Juliana Cotrim, Clementina, gratidão pela palestra. Edevanir é demais. Eu também sou. Opa, nossa, eu disse tudo isso, né? Aqui só tem gente boa. Valeu, gente. Vamos lá. Eu achei que seria. A segunda pergunta, que não sei se é bem uma pergunta, mas eu gostaria muito que você falasse, inclusive, é sobre uma passagem do Evangelho, o Evangelho de João 14, item, o versículo 16, onde Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ah, esse para sempre é o que nos consola, né? Porque a gente fala, o Consolador, mas caramba, se fosse um homem, como que esse homem ficaria conosco para sempre, né? Digamos assim, todos estão... Então eu queria que você comentasse, porque eu acho que tem muito a ver com o nosso bate-papo de hoje. Sim. Quem é o Consolador prometido e tudo mais. Que Quando Jesus a gente estuda o Evangelho, a gente fala que o Consolador é um conselheiro, né? A palavra acho que... E quem é o nosso conselheiro? Olha, nosso pai, né? Há mensagens de um pai que ficam para sempre na vida de um filho, até depois daqui, né? Então, são esses conselheiros que fazem parte da vida da gente. Eu quero me reportar aqui a uma obra escrita por uma médium mineira que se chama Maria Maluf. Ela buscou, através do Conde Rochester, em 1995, ela trouxe ao prelo Cornélios, o centurião que viu Jesus. Quando eu leio João 14,16, eu vou nesse livro dela, porque ali ela conta a história daquele centurião do templo que, lógico, ele serviu o templo romano. E ele ficou sabendo que pelas cercanias de Jerusalém, quando ele estava perto de Cafarnaum, por ali passaria um homem de vestes rotas mais marmóreas, um homem de olhar sereno, de olhar iluminado, e por onde passava deixava um rastro de luz, de sabedoria, de paz, um homem que tinha uma bússola, que tinha um caminho, e a bússola de Jesus era: eu vim para servir, para falar do amor, eu vim para trazer a guerra, eu vim para fomentar o autodescobrimento, mas eu vou embora, e depois de mim virá quem trará a verdade, que virá a seu tempo, dependendo de cada época, e com essa verdade vocês conviverão para melhorar os vossos dias. E quando Cornélios ficou sabendo que Jesus estaria por ali, e porque ele tinha por Jesus uma afinidade, ele acreditava.
um dos serviçais dele ficou doente. Então ele bateu, pelo menos é o que narra o Conde Rochester. Ele bateu à porta da casa de Simão Pedro, onde Jesus pernoitava, e disse: eu acredito no Senhor, mas eu tenho que servir eu tenho que servir Roma. Eu estou aqui na qualidade de um centurião do templo. Mas o meu servo está doente. E eu queria que o Senhor dissesse alguma coisa. E Jesus disse assim: ainda hoje eu vou estar contigo na tua casa, né? Ele disse: não, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas diga alguma coisa e meu servo será salvo. É mais ou menos isso que me fez buscar e estudar o livro dos Espíritos. Quando ele retorna, o servo salvou-se. E que dizer? Isso é consolo. Esse é o conselheiro. Diga alguma coisa e ele vai ser salvo. Quando o senador Públio Lentulus, o Emmanuel, lembram-se de há 2000 anos, né? Aquele homem que se sentiu uma vida toda, porque era um terror. Porque ele tinha uma filha. A filha dele era a Flávia, porque o grande amor era a Lívia, e a Flávia tinha lepra. E Públio Lentulus conheceu Jesus. Inclusive, para você, é uma segunda obra que eu indicaria hoje para nossa leiturinha. Há 2000 anos, ditada pelo espírito de Emmanuel, que foi o padre Manuel da Nóbrega, entre outras encarnações, no Brasil de 1550, né? Ganhei esse livro da minha mãe, de Natal. Há 2000 anos, amigos, não deixem de ler. Olha, é um presente de Natal que você vai estar se dando. Sabe aquela bússola que você precisa ter? Porque dentro do livro Há 2000 anos, tem o resumo do Livro dos Espíritos, ou seja, tem o Livro dos Espíritos na vida real, na prática, no dia a dia, né? Quando Públio Lentulus conheceu Jesus, o livro Há 2000 anos, ele faz uma transcrição dos aspectos físicos de Jesus. Por isso os desenhos que se tem de Jesus vêm de lá, né? Quer dizer, vêm de lá. Ele fez uma transcrição na época. E o que eu quero dizer é que os desenhos que a gente tem de Jesus hoje batem muito com aquele que Públio Lentulus fez na obra há 2000 anos. É isso que eu quero dizer. Ele foi até Jesus para que Jesus curasse-lhe a filha, e a filha foi curada. E você vê no que se transforma depois. Ele volta, acho que no ano de... Porque ele desencarna cego, Emmanuel, no ano de 79 depois de Cristo, na cidade de Pompeia, soterrada pelo Vesúvio. E depois, em 134 depois de Cristo, ele volta na região da Grécia, como escravo Nestório, né? E sofre todas as humilhações. E volta em outras circunstâncias até voltar para o Brasil depois. Então o que eu quero dizer é isso. Esse conselheiro, veja, nós temos hoje, dentro da literatura espírita, uma gama de obras orientadoras para que a gente não arrefeça, para que a gente não desanime, para que a nossa fé se fortaleça, para que a gente tenha boa-aventurança. Bem-aventurados os homens de boa fé, né? Eu me lembro aqui, falando disso, de O Consolador Prometido, de uma obra que eu também indicaria, mas é tanta obra, né? É isso aí. Vão anotando. Vão anotando. Tem aqueles que gostam de comprar bastante joia. Eu gosto de comprar livros e ler. Então é assim, cada um se encanta com uma coisa. O importante é descobrir com o que a sua alma se encanta. Porque aquilo com o que a sua alma se encanta será o encanto da sua vida.
E a alma educada, me lembro de Divaldo Franco ontem falando sobre a educação da alma é a alma da educação. Pelo menos, né, André Luiz falou isso, né, para Chico Xavier. E então me lembro de Célia Camargo, na sua obra A Eterna Mensagem do Monte. É digno pelo espírito de Leon Tolstói. É digno você comprar esse livrinho, ou ganhar esse livrinho, ou pedir de Natal esse livrinho. Eu digo livrinho porque ele é pequenininho, mas ele tem um conteúdo evangélico e ele se reporta exclusivamente ao Consolador Prometido. Repete o nome do título, por A gentileza. Eterna Mensagem do Monte. Célia Camargo Xavier, pelo espírito de Leon Tolstói. O outro que eu disse há pouco é Cornélios, o centurião que viu Jesus. Maria Maluf, através do Conde Rochester. E o outro é Há 2000 anos. Eu também gostaria de mencionar aqui a obra Ave Cristo, em que Quinto Varro, que é uma das personagens de Emmanuel, desfilando ali, né? Depois que ele sai da região da Grécia, na qualidade de Nestório. Senhor Dito Lenoy. É ele. 50 anos depois, Paulo Estevão e Ave Cristo. Aí, pronto. Benedito, obrigado. Eu digo que os professores são essas bússolas que a gente tem, né? Por isso Kardec, que professor, né? Ao compilar aquele questionamento que aquelas meninas, entre elas a Hermance Dufault, a senhorita Hermance Dufault, nos salões das mansardas de Paris, né? Através dos fenômenos das mesas girantes e tal. Ela ali recebendo Joana d'Arc, codificando, né? E depois essa obra sendo mandada para a Espanha e sendo queimada na esplanada da Espanha, no Alto de Fé, né? Coordenada por um padre, por um bispo, por um arcebispo, que segurava uma cruz na mão e na outra uma tocha. O que é interessante, que você vai pesquisar ainda hoje, é que o Alto de Fé em Barcelona, me parece que aconteceu no ano de outubro de 1861, no dia 5 de outubro ou dia 9, uma coisa assim. Era um Alto de Fé porque, na verdade, olha o que o Livro dos Espíritos ocasionou na sociedade da Europa. O que levou Kardec a posicionar-se em diversas situações. Quando ele foi lançado, com o auxílio da dona Amélie Boudet, a lindíssima esposa de Allan Kardec, né? Que até a época, antes do lançamento, era Hipólite, o nome dele, professor Hipólite Rivail Denizar. E então, ao compilarem as questões, ele indagou da espiritualidade: que nome vamos dar para o livro? E porque era o primeiro na filosofia espírita, e que discursava em forma de perguntas e respostas, porque era um método educativo utilizado pelo pedagogo discípulo de Pestalozzi. Eu quero dizer que Allan Kardec era discípulo de Henri Pestalozzi, o mestre de Yverdun, na França. Que Embora ainda Kardec hoje é tenha muito nascido, lembrado, né? ainda muito lembrado, nas escolas, ainda muito na lembrado. educação, né? Sim, Pestalozzi é sim, referência. sim, referência de pedagogia. Aí os espíritos disseram, o Kardec chegou numa conclusão, vamos pôr o nome de O Livro dos Espíritos, porque aborda a vida, as leis de igualdade, leis de progresso, leis de regeneração, a vida fora da Terra, né? A comunicabilidade, etc. Bom, mas alguém tem que assinar esse livro. E Kardec então indaga de um espírito que convivera com ele na época dos druidas, uma civilização celta. Ele era um militar, um soldado, mas os druidas eram conselheiros, médicos, professores. Naquela época já tinha os conselheiros. Por isso Jesus não foi o único conselheiro, né? E esse outro conselheiro é esse. Kardec indaga, dá o nome de Allan Kardec, que foi o seu último nome numa encarnação entre os druidas. Então, deu esse nome. Aí, Maurice Lachêtre, contemporâneo de Kardec e que vivia na Espanha, editor,
tinha uma banca de livros, tinha uma editora de livros. Ele queria, eu estou falando do Alto da Fé em Barcelona, e estou tentando mostrar por que os livros foram queimados, naquele fenômeno todo que a igreja, eram os restos da Idade Média, isso é bem verdade. Então Maurice La Chatre pediu para que Kardec encaminhasse da França 300 exemplares das obras mediúnicas, para que ele pudesse vendê-las na Espanha. Olha a revolução no cenário moral, filosófico, político, religioso da Europa. 1860. Chegaram os livros na alfândega, os 300 livros. A alfândega viu que tratava-se de obras que conspurcavam o teor da Igreja Católica e que, portanto, não poderiam ter a aquiescência do arcebispo. Foi quando, então, eles apreenderam as obras, chamaram o colégio notarial, através de um notarial, de um serventuário da justiça, que viesse fazer uma ata para circunstanciar a queima dos livros. E inclusive a alfândega mandou um serventuário para que vigiasse o fogo que deveria consumar até a última página dos últimos livros, não é? E não obstante todo esse povo, vinha um grupo da multidão espanhola gritando abaixo a Inquisição. E a igreja até nomenclaturou as obras de obras infiéis, obras indignas do conhecimento, não é? Alto de Fé em Barcelona. Então, na praça, atearam fogo. Desculpa, os espíritos até se manifestaram, né, em relação a isso. Podem se queimar todos os livros, mas Kardec. A verdade, a doutrina, jamais, né? Isso jamais vai ser queimado. Perfeitamente. As obras foram todas queimadas. Quer dizer, aí Maurice La Chatre comunica o fato, o episódio, a Kardec. E ele manda uma nota para que fosse publicada. E na nota ele diz justamente isso. Queimam-se os livros, mas nosso propósito é outro, é não queimar as ideias. E pela queima dos livros, o povo vai se interessar pelo conteúdo deles. Veja como o Espiritismo, esse Consolador de João 14,16, que Jesus prometeu, né? Aí eu vou voltar lá em Cornélios, porque Cornélios depois também serviu Jesus numa outra encarnação. Meus amigos, é uma questão de pesquisa, de estudos pra gente. Veja só, estamos falando de um livro que se chama o Livro dos Espíritos e que precisa ser estudado, porque senão eu não sou espírita. Porque espíritas, amai-vos e instruí-vos. Aí eu me lembro que Cornélios, né, o centurião do templo, chegou para Jesus e disse: eu deixaria tudo para te servir. Enfim, ele disse: não, você ainda vai ter uma oportunidade de, por amor a mim, entregar a própria vida. É quando numa outra encarnação ele é crucificado, enfim, vai. É uma questão de estudo pra gente pesquisar. Mas leiam, tá ali, ó. Cornélios, o centurião que viu Jesus. Marquei aqui também. Deva, ele foi lançado em 1857. Você já deixou muito claro aqui a importância dessa obra, que de fato é o Consolador prometido. O Espiritismo também, né? O Espiritismo é o Consolador prometido. Mas ele foi lançado lá em 1857. A gente ouve algumas pessoas, espíritas, falando que a gente já está precisando de coisa nova, porque o Livro dos Espíritos, as obras de Kardec já está um pouco ultrapassadas, né? Vamos dar aí uma inovada. O que eu queria te perguntar: ele está ultrapassado no dia de hoje? Vai ficar um dia? E como é que ele está nessa época de transição? Se ele se abala ou se ele se reafirma? Nós estávamos num grupo de estudos assim veja que os estudos são para pessoas que tomam essa decisão, porque na vida tudo são escolhas. Eu escolhi ser ignorante, eu escolhi ser um estudioso, eu escolhi ser um iluminado, eu escolhi ser um bobo da corte, eu escolhi ser um bom eleitor, eu escolhi ser prudente, eu escolhi ser nécio, eu escolhi... Enfim, são escolhas.
Eu escolhi ser palestrante, eu escolhi ser um bom filho, ser um bom pai, eu escolhi casar, eu escolhi não casar, escolhas, né? Eu escolhi estar aqui hoje, é uma escolha, né? Eu escolhi te amar. As escolhas evidenciam nosso nível de espiritualidade, nossa evolução, né? Imagina que uma pessoa que não tem noção do alto não vai escolher ficar no alto, ela vai escolher ficar lá embaixo. E as escolhas revelam também a nossa evolução. É isso que eu disse há pouco. E tem quem se compraz com as trevas, adora ficar naquele mundinho trevoso. Mas, Devani, o que é mundinho trevoso? É mundinho de reclamação, mundinho de lamúria, mundinho de ansiedade, mundinho de querer ser o que não é, mundinho de mentira, de utopia, de fantasia, de melancolia, de omissão. É submundo. É submundo. O que você escolheu? Tá com 70 anos já. Não escolheu. Porque toda escolha, ela tem a sua responsabilidade, ela tem seu preço. Eu escolhi ter uma filha, Beatriz, 9 anos. E várias renúncias também, né, inclusive. Tem dia que eu renuncio uma festa, tem dia que eu renuncio isso, aquilo. Coisas que, por conta da minha escolha, e a minha escolha, quando bem direcionada pela bússola do Evangelho, ela me conduz a caminhos. Meu Deus, será que eu mereço tanto? Não é? Porque são escolhas sadias. Esse aluno, esse colega, esse amigo de estudo, que escolheu não estudar, mas escolheu ser espírita. Porque não dá para você conjugar isso. Como é que você escolhe ser espírita se você não quer estudar? Então você vai ser um espírita que vai falar besteira. E o que nós temos que evitar hoje é isso. É pessoas deturpando a doutrina espírita. Nós estávamos vindo agora a caminho, certas atitudes nossas, elas precisam ser eliminadas da nossa vida enquanto é tempo. Para a gente se reconciliar com a gente mesmo e falar, isso eu não quero mais. Porque isso me molesta, isso é prejuízo, isso é nefasto, é deletério para a minha vida. São escolhas. Então a gente vai se separando o joio do trigo, não é, Jesus? Isso daí, né? A gente começa a olhar os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles, né? A partir do momento que esse moço entrou pro grupo, eu falei, esse daí, por quê? Tudo era incômodo, tudo era dificuldade. Se chovia, não ia pro estudo. Se fazia frio, não ia pro estudo porque estava frio, a namorada não sei o quê. No outro dia não foi porque... Esse daí não é aquele aluno, sabe? Aquele que estava ali junto de Kardec. Não, eu estou afim, eu quero me expandir para o mundo, eu quero ter mensagens alvissareiras. Ixi, o que é isso? O que é isso? Mensagem alvissareira é uma mensagem nova, uma boa nova, né? Na verdade, ele ainda não tinha escolhido estudar, né? Ele tinha escolhido. Maquiado, talvez, porque então a namorada estava lá, ele queria agradar a namorada, e a gente não pode fazer as coisas para agradar os outros e se desagradar. Mas ele estava lá empurrado, e era um moço bonito no grupo de estudos ali. Eu falei, mas essa criatura está aqui? E nós, intrigados com ele, queríamos. A gente às vezes quer o progresso do outro, mas o outro não quer o próprio progresso. Então deixa. Né? Devanir, mas você está falando de prolegômeno, o que é isso? Uma palavra francesa, uma palavra lá de trás, e que está ainda hoje. Olha, as editoras ainda publicam em forma de prolegômeno. O Livro dos Espíritos é um dos livros mais atuais. O Livro dos Espíritos é um dos livros mais estudados em todas as universidades muitíssimo bem conceituadas do mundo. Olha isso. Como é que alguém ousa, tem que ser muito ignorante, a dizer que a obra, o Livro dos Espíritos e as demais que fazem parte da série
dos estudos da doutrina espírita é ultrapassada. Ela atinge, lógico que as palavras da época, ao serem traduzidas para a língua pátria, elas sofrem alterações, porque existem expressões idiomáticas que não se encaixam na nossa língua. Então é preciso uma modelagem, uma vestimenta que dê o entendimento. Como era a linguagem, o aramaico, que Jesus falava, dificílimo de traduzir. O hebraico, né? E você pegar Herculano Pires teve esse trabalho, pegar uma obra em francês e traduzir para a língua portuguesa, gente, tem coisas da língua francesa que nós não encontramos eco, ressonância e palavras similares na língua portuguesa. Então foram feitos, mesmo quando foram feitos ajustes, mesmo quando as meninas, né, que compilaram as perguntas e as respostas dos espíritos, eles também tiveram muita dificuldade ao selecionar as questões, porque muitas delas tinham gracejos do mundo espiritual, diga-se de passagem, tinham ironias, porque havia espíritos que vinham para as reuniões das mesas bailantes apenas para recriar a audição dos circunstantes, dos presentes. Eles vinham para fazer gracejo. E Kardec chamou-os, em O Livro dos Médiuns, de espíritos saltimbancos, né? Aqueles que vinham para fazer algazarra. E entre as perguntas formuladas, algumas não vieram para o Livro dos Espíritos, né? Porque refletiam apenas comentários que não diziam respeito a uma religião, a uma filosofia ou ao que Kardec pretendia. E, né? Kardec reviu o Livro dos Espíritos várias vezes, né? Olha, ele foi escrito em muito tempo, demorou bastante. E não foi uma coisa assim, aconteceu, a gente escreveu. Não, o Kardec, ele era muito cuidadoso. Ele era cientista, ele era um fenômeno, né? Eu sou muito fã de Kardec, ele era um espírito extremamente elevado. Então não foi uma coisa assim, aos pouquinhos, não. Não foi uma coisa assim. Ele teve muito cuidado. É importante que ele nos deu muita segurança em relação a isso, quando ele vem nos falar, olha, quando tiverem dúvida e a ciência provar o contrário do que eu escrevi, fique com a ciência. Mas ele se certificou de todos os jeitos aí para que nos desse segurança daquilo que estava sendo passado, né? Como você comentou a hora que a gente estava conversando, foram 500 perguntas a princípio, depois foram complementando tudo mais, ou seja, deu um trabalhão escrever, né? Tudo, mas merece nosso respeito, né? Merece. Total, meu Deus. A Madame Planemazon é o nome dela. Era uma mulher estudiosa, uma mulher da alta sociedade. Ela abriu as portas da sua casa para que Kardec viesse investigar a intimidade daqueles fenômenos, porque Kardec já estudava aquilo à luz da ciência. E ao investigar e detectar que se tratava de uma coisa muito séria, muito robusta e que mudaria radicalmente os destinos da humanidade. Esse é o conselheiro, esse é o consolador. Tinha algo inteligente, não era só não era um circo para as pessoas, não né? Era um circo só. Era uma inteligência ali atrás. Então, vamos dar atenção a isso. Aí foi onde ele, né, descobriu. O que é interessante, eu quero voltar nas cestas de bicos, porque o assunto é esse, nós temos que voltar lá para compreender. Era colocado numa cestinha de vime, um lápis na ponta e ao toque da médium, aquela cestinha, famosa cesta de bico, que a gente estuda tanto ainda no centro hoje, e às vezes não entende como na prática aquilo acontecia. Ela escrevia, dava ali mensagens trazidas do lado de lá, enxugava lágrimas, enfim. E Kardec foi se apoderando do conteúdo altamente filosófico e restaurador para uma sociedade da época. E falou, não, isso aqui merece... E ele não era qualquer um. Isso aqui merece uma guarida. Isso aqui merece publicidade. Isso aqui vai realmente ser a bússola, né, da humanidade. E olha, tem sido. Tem sido porque a gente hoje vê no Brasil... Eu acho que não tem uma cidade que não tem uma casa espírita onde estuda o Livro dos Espíritos. Não Sim, é? Extremamente Esse moço ao qual me referi agora,
há pouco. Então ele ia muito incipiente para as aulas, e lá ele ficava, ele questionava, mas os questionamentos do nosso irmãozinho eram questionamentos altamente duvidosos. Já viu isso? Ah, você está lendo, você está falando, mas não acredita em nada disso. Correu o tempo e ele insistentemente, porque a namorada ia, que interessante, né? A namorada era a bússola dele e ele não descobria nada. Porque tem gente que tem a bússola na mão, é aquele que tem os olhos, mas não vê, que quer ficar cego, né? Escolha, como você falou, é escolha. Ele queria ficar com a pedra de ouro na mão, a pepita ou a esmeralda, o diamante, mas ele não queria que ninguém visse, mas nem ele via. Sabe aquele rico sentado em cima de um cofre, cheio de dinheiro e pobre de conhecimento, que não sabe nada, né? Provação isso, ser rico, hein? Nossa. Ser rico e ignorante é difícil, né? E aí, com o tempo, eu pensava, meu Deus, será que essa menina, eles não conversam nada? A hora que eles vão para, sei lá, para uma festa, eu não sei para onde, será que ela... porque ela, sabe aquela criatura que foi colocada do lado da outra? Ou para se redimir, ou para ser redenção do outro. Sabe aquela luz que todo mundo quer ter perto? Ela era para ele. Estava evidente isso. E um dia ela falou assim, Devani, ela pegou na minha mão, olha que ela apertou minha mão. Sabe aquela... Porque quando a gente tem conhecimento, a gente se modifica por dentro. É a alma que transpira a alegria, a paz, a felicidade, porque conhecimento é felicidade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Lembra disso? Ela pôs a mão, deu um choque, era um magnetismo. Ela falou, você não imagina, o fulano, falou o nome dele, está interessado pelo livro dos Espíritos, você acredita nisso? Está me dando aula em casa agora, porque começou a fazer engenharia elétrica, e viu que um professor de engenharia elétrica fala muito dos prolegômenos, deu o livro dos Espíritos na sala inaugural, na aula inaugural. Ele chegou em casa, eu falei, ai meu Deus. Então eu quero te dizer que o livro dos Espíritos está nas melhores universidades. Ele está subsidiando, é caminho que se abre novo para nós homens velhos do passado, da Idade Média, né? Como diz o Chico Buarque, né? Carregando vela e construindo estranhas catedrais, né? Somos nós. E esse conselheiro veio, sabe para quem? Para nós. Para nós. Os de Emaús, os da Cesareia, os da Judéia, os da Roma Antiga, para nós que aplaudíamos a desgraça nos circos, em que os leões eram trazidos da África e ficavam 30 dias enjaulados para morrerem de fome e depois devorar os cristãos. No cristianismo primitivo, porque a exemplo de São Paulo, perseguia Jesus, a ponto de ir a Damasco, buscar Ananias, o perseguido. E no meio do caminho caiu do cavalo e uma voz de um espírito magnânimo da Pleiade do lado de lá. Saulo, por que me persegue? Na entrada de Damasco, aquele homem encegueceu, porque a luz era forte. Essa luz, ela te mata, né? E aquele homem ignorante, escolha, né? De vidas transatas. Chega em Damasco e encontra Ananias para curá-lo da cegueira. Isso está em Paulo e Estevão, que o querido Benedito Lenói acabou de falar. É isso. Então, o Livro dos Espíritos é a obra mais atual que pode ter. Maravilha. O Júlio Fornazzari, você falou muito dele aqui, e ele fala do Livro dos Espíritos também com muito carinho, com muito respeito e com muita dedicação, porque ele também é um grande estudioso, né? A gente quer muito trazer o Júlio aqui também. Ele nos fala... O Júlio gosta de
O Júlio gosta de falar também, né? Os necessitados. Eu falei só de necessitados. E ele fala muito, e ele falou num seminário que eu fui dele, que como a doutrina espírita, ela tem o tríplice aspecto, sendo ciência, filosofia e religião, todas elas ainda se encontram muito atual. Por exemplo, a religião, Jesus está desatualizado? Nunca estará. Nunca estará. Né? A ciência, pelo contrário, ela só vem se aperfeiçoando e cada vez se juntando mais, né, com a parte religiosa. E aí vem a questão da filosofia, que hoje se fala até menos do que se falava antes. Não tem o que se atualizar, né? Porque o Livro dos Espíritos a gente pode ler inteiro várias vezes, mas a compreensão é o que é necessário. E enquanto a gente não viver o Livro dos Espíritos e compreender de fato aquilo, ele sempre vai ser atual em nossas vidas, né? Então, enquanto a gente não estiver preparados no sentido de poder absorver coisas novas, a espiritualidade não vai mandar nada de novo pra gente, né? Porque a gente ainda nem absorveu o Livro dos Espíritos. Mas aí vem aquela ignorância, mas eu sei tudo. E o umbral tá cheio de espírita que sabe tudo, né? Tá cheio de sabido. Aqueles pseudo-sábios, né? Exatamente. Aí. Passaram 8 anos. E o nosso amigo, depois de longamente... Porque o Livro dos Espíritos é assim, ó. Para você perceber como ele é atual, cada vez que você lê uma questão, ele é feito de perguntas e respostas para melhor assimilar. Porque é assim, a criança pergunta para o pai e o pai responde. E a criança forma a cognição através da resposta que o pai dá. E a vida moderna é feita assim. A vida na Terra, sempre com perguntas e respostas, né? Por que eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Né? E foi feito didaticamente por causa disso. Era uma pergunta, inclusive, que a gente tinha colocado aqui, né? O porquê que foi feito através de perguntas e respostas e não num texto, sabe? Transcorrido. Discursivo. Isso. Exatamente. É por isso, para facilitar a assimilação do conteúdo eminentemente filosófico, religioso e científico, embora não tenha a chancela oficial de ciência. Depois de 8 anos, esse nosso irmão, que já conhecia um pouco do Livro dos Espíritos, numa reunião mediúnica da qual ele participava, um espírito se aproximou dele e disse assim: nós estamos precisando de quem conheça o Livro dos Espíritos, porque existe uma região do mundo espiritual necessitada de conhecimentos do Livro dos Espíritos. Porque você vê que o que a gente estuda aqui, nos nossos grupos de estudos, também vem espíritos para participar e receberem as elucidações, identicamente a nós. E depois eles são orientados a transmitir esses conteúdos para o lado de lá, porque a Terra é uma cópia do mundo espiritual. E então veio esse espírito e disse: nós precisamos que você, durante as reuniões mediúnicas, faça pelo menos a preleção de cada dia uma pergunta e resposta. E você sabe que aquilo foi tão frutífero nas reuniões, e aquele menino foi crescendo tanto mediunicamente, que ele se casou com a outra. Ele se casou com ela. E eu perguntei na festa de casamento: mas vocês acabaram se casando, porque namoraram 12 anos. Ele disse assim: Devanir, depois que eu descobri que eu realmente aprendi a amar, eu me casei. Onde você aprendeu a amar? Ele disse: você vai querer ficar louco com a resposta, mas foi dentro de O Livro dos Espíritos. Eu aprendi que o amor percorre a terra através de infinitos corpos infinitesimais, através de miríades microscópicas que pululam o espaço sideral. É Kardec falando em O Livro dos Médiuns. Através da combinação fluídica, porque o amor é energia. O amor contagia, ilumina, irradia. Nosso conhecimento liberta mesmo, né? E ele foi se libertando. As palestras dele hoje são boas. Ele mora em outro estado e tal, mas são palestras, todas elas centradas nos ensinamentos da lei de reprodução, tratada num capítulo do Livro dos Espíritos, com que ele e lei de igualdade e lei de progresso, com que ele fala com muita precisão e naturalidade.
O David, o que é interessante ainda é que Ele do tá livro... ouvindo o programa. O que do Livro dos Espíritos saíram todas as outras obras, né? Deram, vamos dizer assim, foi o início praticamente, né? Então, desde dos prolegômenos, como você está falando, que foi o que é o Espiritismo, como ele é dividido em 4 partes, né? Então, todas essas partes deram ali uma introdução às outras obras que a gente tem como básica ainda, né? O que a gente tem em mente é que Kardec, ele tinha esse objetivo, pela espiritualidade, ampliar os conhecimentos que estavam concentrados em O Livro dos Espíritos, né? E essa ampliação, ela foi se dando aos poucos. Por quê? Depois veio o Livro dos Médiuns. E aí, no Livro dos Médiuns, você começa a estudar casas mal assombradas e vê que não existe isso daí. Você começa a estudar o maravilhoso e o sobrenatural, porque tem um capítulo no Livro dos Médiuns que se chama do maravilhoso e do sobrenatural, e Kardec ali explica que nada é milagre, que não existe milagre, nada é sobrenatural, nada é tão maravilhoso, tudo tem a luz da razão. Por quê? A ciência espírita, como falamos há pouco, ela é calcada em experimentação, não é? E a experimentação se deu com base em quê? Começou ali nas mesas girantes, como a gente sabe, né? Eu quero deixar aos meus colegas, meus companheiros que estão nos ouvindo, Thaís, que vão para casa hoje estudar o que é prolegômeno. Nós não vamos dizer, você falou agora, nós não vamos dizer o que é prolegômeno, o que são prolegômenos aqui. Mas é maravilha. Na simples ideia de que é um introito, uma tradução. Tanto que tá lá nas primeiras páginas ali, né? Isso aí. Ô, Gabi, vai se preparando então. Já aí, ó, estamos... pegando o gancho aí de tudo isso. É 9h20? A gente olhou junto agora. Pegando um gancho aí, ó. Livro dos Espíritos. Libera que as pessoas moram em cidade de fora. Não, a gente e se deixar você aqui, você fica até amanhã. Mas perdeu no horário e eu tá tão gostoso ouvir o Deva, eu não imagino. O Pretinho falou que uma pessoa de Corroios, Setúbal, de Portugal, está nos vendo. De Portugal. Vai. Arrasou. Um beijo. Eu tive em Lisboa faz o quê? 5 meses. Sério? Sim. E eles estudam espiritismo lá, viu? Será que é contato seu? Pode ser que a gente te marcou. Talvez alguém conheça. Pode ser. Pode ser. Maravilha. Deva, é com muita dor no coração que a gente já vai combinando pro final aqui. A gente... Temos o tempo, a gente até passou um pouquinho, mas foi uma conversa maravilhosa. Eu tenho certeza que você inspirou muito as pessoas a não só saber o que é prolegômenos, mas a ir a fundo mesmo na obra espírita. E o próprio Júlio comentou, né? Existem muitos palestrantes novos que estão vindo por aí, mas que nunca leram o Livro dos Espíritos. O que vão passar, né? E aí é importante mesmo, como você comentou, nós espíritas termos aí a base e essa bússola mesmo que o Livro dos Espíritos nos traz, essa liberdade, esse conhecimento. Então, fica já a dica de leitura, é claro, por ser o tema, por ser a obra que vai ser sorteada, né? E tenho certeza que você incentivou e inspirou muita gente a conhecer. E temos aqui uma proposta para te fazer, um desafio. Nós temos um quadro que se chama De Frente com Gabi. Mentira. Por quê? Com Thaís, eu me sinto mais confortável que a Gabi. O dito do som. Tá sem som. Tá sem som? Nós mexemos ali, né? Aqui tem. E agora, gente... E agora? Nossa, justo hoje que eu estava tão feliz. Não, os microfones estão funcionando. Aqui tá dinheirão. Dinheiraço a gente gastou aqui para melhorar o som do... Tá chovendo, né? Pode ser isso. Pode ir falando? Você acha que eles estão... Continua? A Laís disse que aqui tá normal, a Carol também. Normal. Vamos aproveitar beleza. Antes de você, ó, Fabiano que esteve aqui a semana passada, Alberto Silva. Linda aula. Michel, Edberto. Deva, não elogie essa turma de Ariranha, porque eles ficam convencidos facilmente. Tá bem que eu não sou de Ariranha. Parabéns, grupo de amigos e irmãos de alma, pelo lindo trabalho. E a Lilian também está indicando Cosme Massi, é isso? Cosme Massi é um grande estudioso das obras de Kardec, dos espíritos. É conhecida internacionalmente. Isso. Muito legal. Bem lembrado, Lilian. Obrigado. Gente, valeu. Obrigado dessa interação aí com a gente, né? Muito bacana. Que legal.
Então vai, Gabi, por Bem, favor. esse quadro ele diz o seguinte, sabe aquele bate-bola? Eu vou iniciar uma frase e você termina? A gente vai ter um minutinho aí, então vai ser bem bate-bola mesmo. Eu vou falar uma frase, algumas palavras, e você continua em poucas palavras. Nada disso foi combinado. Nada disso foi combinado. Aliás, a gente Não, vai a pegar gente- todos os convidados de calça curta. Tá bom. Você já tá dando a dica aqui, os convidados. Não, mas ninguém sabe, né, o que vai ser colocado. Ninguém sabe previamente o que vai ser perguntado. Topa? Sim, claro. Bora lá? Opa, Então vamos todo lá. desafio é bem-vindo. É isso aí, então vamos lá. Livro dos Espíritos em época de transição. Uma bússola. Sobre o Livro dos Espíritos, nós ainda vamos... Aprender muito com a mudança do nosso comportamento. O Espiritismo nos guiará... Para sempre, por ser essa bússola e por ser esse norte e por ter Jesus no leme. Compreender o Espiritismo é... Viver com saúde, com qualidade de vida, com felicidade. São chegados os tempos... De mudança interior de cada um, não do governo, mas de cada um. Meta do Espiritismo... Instruir para libertar. Libertar para ensinar a amar. Amar para acasalar as almas. E reproduzir para progredir. Jesus e o Livro dos Espíritos. Um lema, um objetivo, um rumo, um caminho, a verdade e a vida. Espiritismo e você. A modificação da própria intimidade. A razão de estar vivendo nessa encarnação e conhecendo gente tão importante como vocês aqui na minha vida. Aê! Arrasou! Muito bom. Muito obrigada, viu? Foi lindo. Gente, pareceu que a gente combinou, mas não combinou. Ele foi muito bom, foi muito bom. Foi bem bate-bola, você viu que ele foi bem E rapidinho. não combinamos. Adorei. Eu disse antes que não combinamos é porque é verdade. É verdade. Muito bom, Ju. Muito segue bom. daí. Vamos. Segunda-feira, então, a palestra é com a Patrícia Giglio, de Pirangi. Minha amiga querida Patrícia, se você estiver aí, um beijo. Queria te assistir. Onde vai ser? Aqui? Vai Aqui ser na aqui. casa, segunda-feira, aqui Segunda? do lado aqui. Depois, segunda. No caminho de... Deixe-me viver. Abroto na visão espírita. É o aborto na visão espírita. Abroto. Desculpa, escrevi errado. Desculpa. É uma pizza da Desculpa. É o aborto na Aborto visão na visão espírita. espírita. Diz que é uma palestra muito boa da É a Patrícia. palestrante mais bonita que tem, você já viu? Não vi. Nossa, É a primeira vez que ela vai vir a casa. Vai se tornar freguesa. Adorei. vai gostar. O Fernando indicou ela, a gente fez o convite, ela aceitou. O convidado da semana que vem é o Fábio Preto, de Catanduva. Sim, exato. Né? Pela primeira vez aqui no programa também. E hoje começa a 24ª Festa da Fraternidade em Ariranha. 16, 17 e 18 de novembro na Barraca da Igreja em prol da AVCC. Muito bom. Associação Exatamente. Voluntária do Combate ao Câncer. Leilão shows musicais. Não esquecendo do projeto Amigos de Minas, que tá um arraso. Tá um arraso, gente. O Renanzinho Muito tá sensibilizando. Guerreirão aí. Inspirados e todo mundo aí devotado a essa... O Renan, Essa casa. nosso amigo. O Renan Carmona. Ah, o Renan Carmona. É, Sei, de Catanduva. Sei. Aquele moço que é nossa, né? brilhante. O Renan leva a multidão. Tá à frente da mocidade lá, tá fazendo um estrago lá em Catanduva, viu? Parabéns, viu, Renan, pelo trabalho. É isso aí. Cestas básicas, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, leite, guloseimas, colchões, ração, livros infantis e brinquedos. Muito bom. É isso aí. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, Programa Espírita Caminho de Luz. E a gente quer te agradecer muito por ter vindo. Foi sensacional. Eu nunca fiquei tão boquiaberto como hoje. É verdade. Thaís quase não falou, que isso é impressionante. E a gente só tem a te agradecer, de verdade, fundo do coração. Eu que agradeço e eu quero dedicar tudo isso a esse espírito que me inspirou, me emocionou, que é o seu Honório. Meu querido, ele me introduziu, trouxe para o Livro dos Espíritos, foi ele que me deu de presente, o primeiro que eu ganhei lá em Paraíso, eu tinha 17 anos.
E esse seu socorro me deixou esse brilhante. Aí não tem palavra, sabe? Você continue conosco, seu Honório. E tá aqui. É isso aí. Tá aqui com a gente. É uma daquelas pessoas que impõem a mão na vida de outras pessoas, né? Mas com certeza ele tem muito orgulho de você. E eu dele. Né? Faremos um sorteio? Gente, a todos que nos ouviram, com essa gratidão, com o nosso coração, né, elevado nessa noite deliciosa, em Ariranha. Em Ariranha. Quem diria, né? Pois é. Rapaz. Mas olha, o estrago tão que estamos fazendo nessa cidade. De Portugal vendo a gente em Ariranha. De brincadeira. Ariranha, assim, 500 mil habitantes, tá? Pra você que tá em Portugal assistindo. Deva, sorteia uma pessoa. Sorteia aqui, ó, o Felizardo, que vai levar pra casa aí. Que vai ser o ganhador, a ganhadora dessa obra maravilhosa. Dessa luz, dessa bússola. É a Carol Vila. A Carol não é Vila! Irmã, a Carol não é irmã do Zé Elias. José Elias. A Carol, a loirinha. A Carol que levanta, assim, que ela faz uma caravana, sabe? José Elias, que hoje... você não veio aqui hoje sabendo que eu ia estar aqui? Então, é verdade, né? Ela veio a semana passada, a Carol. Semana retrasada. Ela retrasada. Veio. É verdade. Retrasada. Carol teve... Carol! Parabéns, Carol. Aí, ó. Muito Carol. bem. A Carol já estuda com a gente aqui na casa, inclusive. Mas... Passe para frente. Estuda com a gente, exatamente. Passe para frente, porque você já tem. Parabéns. Muito bom. Valeu, gente. Pretinha. Obrigado. Mais uma sexta. Ju. De coração a todo mundo. Tamo aí. Pessoal do Face, da Rádio Nova Era FM. Isso, exatamente. A Cláudia que esteve aqui com a gente. Obrigado, Cláudia. Valeu, Pri. Pri. Deva, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. E eu vou ficar no seu pé, com certeza, para você voltar, tá? Para termos mais momentos assim. Insisto, persisto, não desisto, resisto e teimo. Eu sou bem brasileira. Não vou fazer isso ao vivo, tá, Carol? Vou fazer isso ao vivo. A Carol quer uma dedicatória. Ela quer uma dedicatória. Depois a gente abre depois aqui. A gente faz. Ela vai fazer para você, tá bom? Isso. Muito bem. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece final. Com faz pra gente, por favor? Por gentileza. Enquanto caminham as crianças pelas ruas cheias de água, uma multidão de soldados partem desolados, arremessando armas e contaminando o ambiente do Rio de Janeiro. Enquanto tudo isso se passa no orbe terráqueo do lado de lá, uma colônia sob a inspiração de Jesus, coordenada por este governador que liderou a terra e que continua na liderança, arregimenta recursos fluídicos para balsamizar o coração das mães que por aqui ficam, entendendo que pela reencarnação nós devolvemos a Deus em condições melhoradas os nossos filhos que, reencarnados por nosso ventre, desfilam nas ruas as suas tendências, as suas lamúrias e as suas dores, mas todas elas para alicerçá-los um dia no reino da transformação e do amor. Perambulando pelas ruas das cidades onde quer que estejam, que Deus nos abençoe nos nossos propósitos e que pelas ondas do rádio, de qualquer canal que sintonize o bem, os corações se irmanam e possam nas ruas cheias de água da chuva que caiu levar a comida que alimenta a alma através do ensinamento, da reunião, da oração, do bom pensamento e da luz que vem do mais alto, que incansavelmente nos dirige e nos acolhe a todos. Viva Jesus, instrutor das nossas almas, mestre por excelência dos nossos dias ensolarados e obscuros, razão da nossa vida, condutor das ovelhas desgarradas e animador daquelas que precisam chegar lá. Assim seja. Que assim seja. Você ouviu o programa Espírita Caminho de Luz. De volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite. Tchau.
Você ouviu o programa Espírita Caminho de Luz. De volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite.